E aproveito o ensejo para chamar o Sr. Presidente da Comissão Política Nacional. Muito obrigado. Senhor Presidente do Congresso, Dr. Fernando Ruas, quero começar por cumprimentar de forma muito especial e calorosa toda a representação democrática e institucional que temos a honra de receber no encerramento do nosso Congresso. Ninguém estranhará que faça um cumprimento muito sublinhado ao nosso parceiro de coligação, ao CDS-PP, que, com grande empenhamento e lealdade, tem constituído um pilar importante da determinação do governo que ambos os partidos apoiam e que é essencial à mudança em Portugal. Mas cumprimento também todos os restantes partidos que nos dão a honra da sua presença nesta festa da democracia do PSD e da democracia de Portugal. Devemos saber confrontar ideias políticas e fazê-lo com vigor, sem com isso confundir nas relações institucionais aquilo que são os episódios acidentais daquilo que constitui a natureza da pluralidade e da diversidade democráticas. Saudamos, de forma muito especial, pois, o facto de, no Parlamento e fora dele, termos uma representação de partidos políticos e de parceiros sociais que são a prova evidente de que vale a pena apostar numa atitude de abertura, de tolerância, de diálogo e não de crispação, de arrogância ou de quero, posse e mando. Cumprimento também, com muita amizade, os senhores embaixadores de todos os países amigos que seguiram com interesse redobrado o desenrolar destes trabalhos e que quiseram vir testemunhar as suas conclusões. Temos feito um caminho em comum que é importante para a Europa e importante para Portugal nos tempos de globalização que vivemos. O vosso interesse no nosso debate interno é uma prova de que estamos cada vez mais interligados e interdependentes. E isso significa que todos assumimos uma cota importante de responsabilidade no que se passa em todo o mundo. Mas quero agradecer também ao nosso companheiro Pedro Santana Lopes, ex-presidente do partido e ex-primeiro-ministro, e ao nosso companheiro Rui Machete, ex-vice-primeiro-ministro e ex-presidente do partido, o facto de estarem nesta sessão de encerramento. Nós contámos com vários ex-presidentes do PSD durante os trabalhos deste Congresso. O Dr. Rui Machete foi um deles. Tivemos cá também Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Marques Mendes e Luís Filipe Menezes. É sempre muito bonito ver que todos aqueles que já desempenharam as mais altas funções no Estado ou no partido não se desinteressaram
nem do seu partido, nem do seu país. E que renovam num digno exercício de humildade o seu compromisso por lutarem por manter um PSD vivo e plural e um país que não baixa os braços, seja na Santa Casa da Misericórdia, seja participando dentro do PSD, como fez o nosso companheiro Rui Machete, liderando o projeto de discussão para a revisão estatutária que foi possível aprovar neste Congresso. Por fim, uma palavra que devia ter sido no início, ao Sr. Representante do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem sido, em Portugal, um referencial de estabilidade e de cooperação institucional. Trata-se, portanto, de uma figura que todos respeitamos em Portugal e que tem mostrado colocar também Portugal em primeiro lugar, na forma como tem sabido colaborar e cooperar com todos os órgãos de soberania. É importante para Portugal que a figura do Presidente da República seja continuamente prestigiada e para isso tem contribuído a forma como o Presidente da República tem exercido os seus mandatos e a forma também como a generalidade dos portugueses lhe reconhecem esse exemplo e essa autoridade. Senhores congressistas, caros convidados, neste Congresso nós prestámos contas e fizemos o balanço destes 2 anos. Tivemos a oportunidade também de renovar o nosso programa partidário e de atualizar também os nossos estatutos. Fizemos-lo pensando que o PSD não pode ficar também ele a olhar para trás e para o seu passado, mas tem de estar continuamente preparado para exercer um diálogo com a sociedade portuguesa com um grande espírito de abertura e de modernidade. Pudemos ouvir os representantes das bases e da militância do PSD. Ouvimos o seu apoio e as suas críticas. Ouvimos os seus desabafos e as suas melhores expectativas. Todas elas nos ajudaram a encontrar um melhor caminho. Debatemos também a situação no país, a situação económica e a situação social. E confirmamos a estratégia que foi sufragada a quando da eleição direta, ainda há 3 semanas atrás. Saímos todos deste Congresso mais unidos, mas sem unanimismos. Conseguimos apresentar-nos perante o país com um projeto comum. Mostramos estar coesos na nossa coligação e ter a determinação dentro do PSD para não fraquejar nos desafios que ainda nos aguardam no país. O projeto que temos para o país é um projeto realista, mas aberto a todos. Insisto nestes 2 termos. Tem de ser um projeto realista, porque os problemas que defrontamos são demasiado evidentes e difíceis de ultrapassar, têm raízes demasiado fundas para que não atentamos à realidade. Só mudamos a realidade se a reconhecermos. Mas tem de ser um projeto aberto, não tendo todos a mesma visão, não querendo todos percorrer o mesmo caminho, quando o país enfrenta uma situação de emergência nacional, como é aquela que ainda vivemos, ninguém tem o direito de se colocar de fora da tarefa de reconstrução nacional. E uma vez
que essa reconstrução é essencial para que os portugueses possam vencer os duros obstáculos que vêm enfrentando, cada um precisa de desempenhar a sua parte e de assumir a sua responsabilidade. A convergência que temos de encontrar entre todos nós, relativamente aos aspectos mais importantes e aos mais estruturantes para o país, tem de ser muito grande. Ninguém pode ficar agarrado a concepções mais ideológicas ou mesmo, às vezes, demasiado utópicas, que impeçam que o país se mobilize em torno de objetivos essenciais. Todos temos de saber ceder alguma coisa para que o essencial possa ser atingido. O debate que temos para fazer durante a crise que estamos a batalhar também é um debate sobre alternativas políticas. Mas não podemos fixar-nos, sobretudo nas diferenças, sem mostrar uma real capacidade para nos aproximarmos em torno do que é essencial. Creio que o país apreciará esse sentido de abertura e de convergência rigorosamente entre todas as forças políticas e sociais. A mudança que estamos a fazer é uma mudança, portanto, que deve unir os portugueses e Portugal. Se estamos a falar para Portugal, talvez devamos começar por uma palavra de reconhecimento aos portugueses. Mais do que ninguém, os portugueses têm razões para pensar que a crise que atravessam é injusta e demasiado penosa. Os portugueses sabem os custos de enfrentar essa crise. Todos os portugueses. Sejam aqueles que estão em circunstâncias de maior vulnerabilidade, os mais idosos, as crianças de famílias menos protegidas, aqueles que estão desempregados e aqueles que estão nas suas famílias dupla e triplamente desempregados, aqueles que, apesar de terem uma elevada formação, não encontram ainda na nossa economia as oportunidades de emprego a que julgam ter direito e a que têm definitivamente direito. Mas também há aqueles que são portadores de deficiência e que sabem que, como muitos outros vulneráveis, quando os recursos não abundam, quando as despesas têm de ser cortadas, se torna mais difícil encontrar a resposta adequada para o dia-a-dia. Todos esses portugueses vivem hoje uma circunstância de grande dificuldade. Não é por falarmos das dificuldades que nos devemos sentir mais próximos daqueles que as enfrentam. É quando procuramos resolver essas dificuldades, ultrapassar essas situações, que nos devemos sentir próximos daqueles que sofrem hoje em Portugal. A todos esses portugueses que enfrentam com maior rigor o impacto das medidas de austeridade e da recessão económica, mas também a todos os outros que estão a fazer sacrifícios, seja do ponto de vista fiscal e tributário, seja através do corte nos seus rendimentos, seja através da suspensão de regalias existentes, a todos eles eu quero transmitir hoje uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para que eles saibam que esses sacrifícios que estão a atravessar não são em vão. Nós não impomos uma receita de dificuldades por nossa vontade.
Não é isso que podemos escolher. Quando já o afirmei publicamente, nos enganamos no caminho que tomamos e precisamos de regressar ao ponto de partida, não vale a pena condenar o caminho de regresso pelo tempo perdido. Se perdemos tempo a fazer melhor do que já fizemos, o que temos é de corrigir para o futuro e não voltar a repetir os mesmos erros que nos atrasaram e que nos penalizaram. Os portugueses sabem, portanto, que o caminho de correção que estamos hoje a trilhar traz consigo consequências. Que essas consequências que são penosas são parte do caminho de recuperação que estamos a fazer. Não temos uma bola de cristal para marcar uma data para a recuperação. Mas temos uma perspectiva do processo que estamos a empreender. E é essa perspectiva que quero partilhar com o país. Os portugueses devem saber que no caminho que estamos a realizar, nós estamos a cumprir com aquilo que todo o país se comprometeu a fazer. E isso é importante. Nós estamos a cumprir nas diversas dimensões. Na dimensão financeira, orçamental, na dimensão externa, nós estamos a controlar as nossas contas e estamos a reequilibrar os nossos desequilíbrios externos. E essas boas notícias devem ser comunicadas ao país, para que o país saiba que aquilo que está a acontecer está a ter um impacto social mais pesado que estava previsto, mas também um impacto positivo sobre a nossa capacidade para voltar a crescer e regressar no futuro aos mercados. O ano passado divulgou o Banco de Portugal esses resultados. Nós reduzimos substancialmente o nosso déficit externo. Graças, sobretudo, ao comportamento das nossas exportações, quer dizer, dos nossos exportadores, quer dizer, das nossas empresas em Portugal, quer dizer, dos nossos trabalhadores e das administrações dessas empresas. Graças a isso, nós conseguimos passar de um déficit externo muito elevado em 2010, quase 12% do produto, para apenas cerca de 8% do produto em 2012. Conseguimos mesmo que naquilo a que se chama a balança corrente, onde evidentemente essas exportações têm um peso maior, conseguimos reduzir esse déficit para 5,2% do nosso produto. Ainda há um ano atrás, esse déficit era quase de 9%. Significa isto, portanto, segundo perspectivas do Banco de Portugal, que nós este ano teremos condições para reduzir esse déficit ainda mais para perto de 2,6%. A perspectiva do Ministério das Finanças é um pouco menos otimista e prevê cerca de 3,5%. Qualquer que seja o resultado, a tendência é clara. Nós estamos a corrigir o nosso desequilíbrio externo e, com isso, estamos a dizer aos mercados: estamos a precisar cada vez menos de financiamento externo para a nossa economia. Reparem o quanto isto é importante. Se durante tantos anos a economia portuguesa se endividou para além das suas possibilidades, o Estado, as empresas e as famílias, estando nós a controlar as nossas contas, é importante que quem de fora olha para Portugal perceba: nós estamos
a diminuir as nossas necessidades de financiamento externo. E estamos a planear que no ano de 2013, que é o ano previsto em setembro desse ano, para que Portugal possa regressar aos mercados da dívida, nós atinjamos, nessa altura, praticamente o equilíbrio externo. Quer dizer, não precisaremos nesse ano de financiamento adicional por termos contraído mais dívida, precisaremos apenas de rolar uma parte da nossa dívida, porque no resto nós estaremos a pôr as nossas contas em ordem e a viver de acordo com as nossas possibilidades. Mas, claro, as nossas contas internas também são importantes. Depois de, no ano passado, termos tido um sobressalto com a execução orçamental, conseguimos, em contabilidade nacional, corrigir rapidamente a trajetória que vinha desde o início do ano. E foi inegável o esforço que os portugueses fizeram também, nomeadamente dando um contributo através dos impostos mais elevado para que tivéssemos conseguido alcançar o objetivo do déficit no final do ano. Mas é importante saber que aquilo que foi projetado para este ano também está a ser cumprido. O Estado tem dado o exemplo na frugalidade, tem dado o exemplo na forma como elimina o supérfluo e o redundante. É importante dizê-lo aqui também, que desde os gabinetes do Governo, aos institutos públicos, às direções gerais, às empresas públicas, nós temos conseguido acabar com redundâncias, eliminar serviços que estavam a mais, acabar com lugares dirigentes que não se justificavam, reduzir as despesas e as gorduras do Estado. Estamos, portanto, a dar o exemplo e continuaremos a dar. Esse exemplo tem de ser continuado para que as pessoas percebam que quem deve dar o exemplo, de facto dá. Fiz ontem aqui referência à confusão que se estabeleceu no país quanto a regimes de exceção, quanto aos cortes do 13º e do 14º mês. Pois mesmo depois de ter feito essa observação, hoje li, não me recordo aonde, mas com certeza num diário, que tinha o presidente do PSD aqui referido que os cortes eram para todos, mas que havia exceções. Eu vou dizer outra vez, não há exceções. Realmente, às vezes, é preciso hipersimplificar para que as coisas sejam vistas e ouvidas como deve ser. Sobre isto, não há nada mais a acrescentar. Sejam trabalhadores ou administradores da Caixa Geral de Depósitos, da TAP ou de qualquer outra empresa, todos os trabalhadores e administradores, todos os funcionários públicos não terão em Portugal, em 2012, o 13º nem o 14º mês. É para todos, é mesmo para todos. Não quero ser exaustivo na avaliação que aqui apresentei no início deste Congresso. Quero apenas dizer que a reestruturação do setor empresarial do Estado está em marcha também e que grande parte daquilo a que se chama a agenda de transformação estrutural da sociedade portuguesa está em marcha também. Nós devemos reconhecê-lo, tivemos a sorte e também o engenho de conseguir um acordo tripartido para o crescimento da economia, a competitividade e a coesão social.
Há parceiros que aqui estão presentes que foram decisivos para que esse acordo fosse estabelecido. Esse acordo não é uma conquista do Governo. Para esse acordo, todos fizemos concessões. Todos fizemos concessões. Mas fizemos-lo para que em Portugal se soubesse, e fora de Portugal também, que nós sabemos ultrapassar as nossas diferenças quando tratamos do futuro do país. Quero, portanto, enaltecer o espírito de abertura e de convergência que os parceiros sociais demonstraram para que esse acordo fosse atingido. Nós, na base deste acordo, que alargamos também a todas as instituições do setor social, porque nós tivemos um compromisso tripartido para o crescimento e para o emprego, mas também tivemos um compromisso muito alargado com as instituições sociais em Portugal para alicerçar melhor o nosso programa de emergência social e dar o apoio àqueles que mais precisam. Eu quero dar uma palavra muito especial, quer às mutualidades portuguesas, quer à União das Misericórdias Portuguesas, também a toda a Federação que congrega as instituições particulares de solidariedade social, essas três grandes instituições que nos permitiram programar com tempo a ajuda social que o Estado deve carregar para aqueles que mais precisam. Nós temos um projeto ambicioso para Portugal. As nossas preocupações na agenda de transformação estrutural são conhecidas. Nós queremos construir uma sociedade mais aberta e mais democrática. Mais democrática na economia, mais justa na repartição do rendimento. O nosso programa renovado do PSD, nesse aspecto, está em total convergência com aquilo que são os objetivos e os imperativos de renovação das próprias estruturas económicas e sociais no país. Nós pretendemos acabar com os setores mais protegidos da economia e, sobretudo, acabar com os privilégios que permanecem nesses setores. E seremos determinados, através de toda a transformação legal e negocial que nos permitirá reduzir esses privilégios, acabar com esses privilégios e democratizar ainda mais a nossa economia e o nosso país. Uma parte desse trabalho deverá estar patente na renegociação que vamos fazer dos diversos contratos de parcerias público-privadas em Portugal, que custarão ao país e aos contribuintes, se nada fizéssemos, mais de 2.000 milhões de euros todos os anos a partir de 2014 e por quase 35 anos. Iremos fazê-lo também na energia, acabando com o déficit tarifário pesado que todos os portugueses, famílias e particulares ou empresas, têm vindo a suportar. Nós temos de olhar para todos os portugueses e poder dizer-lhes: não há uns que possam mais e outros que possam menos. Respeitamos todos, mas todos têm de dar um contributo para a recuperação do país. Estamos apostados, portanto, como é conhecido,
em ter uma nova lei da concorrência, mesmo sabendo que há sempre quem encontre defeitos em todas as propostas. A lei da concorrência que propusemos ao Parlamento também terá, para muitos, os seus defeitos. Mas melhorem esses defeitos no Parlamento. Apresentem todos as suas propostas de melhoria desse documento, mas vamos ter uma nova lei da concorrência que possa dar mais poderes às entidades reguladoras e que possa também dar mais instrumentos de responsabilização a essas entidades. Temos uma nova lei para a insolvência e recuperação de empresas. Isso é importante, porquanto é preciso hoje olhar já, semear já as condições de crescimento para a nossa economia e para a recuperação do emprego, e isso não se faz sem ter os instrumentos adequados. Alguém disse aqui, creio que foi o nosso companheiro Fernando Costa, ontem, as finanças são responsáveis porque nem todas as empresas que podem ter recuperação tenham a recuperação que merecem. E em parte tem verdade, Fernando Costa, tem razão, em parte tem razão. Por isso é que nós criámos um instrumento para que os poderes públicos, seja os assuntos fiscais, seja a segurança social, estejam do lado da recuperação das empresas e não da sua morte quando ela é injustificada. Nós queremos que as empresas que não têm viabilidade não sejam alimentadas à custa de sacrifícios de quem fica a saber que só paga mais hoje e amanhã, mas acaba sempre por estar a subsidiar o que é inviável. Em Portugal, as empresas que não são viáveis não podem demorar anos e anos a resolver a sua situação de insolvência, mentindo a todos os seus fornecedores, mentindo aos seus clientes, mentindo aos seus trabalhadores. Nós precisamos de acabar com essa batota na economia. Mas as empresas que têm viabilidade, essas merecem uma oportunidade dos seus credores e também da parte do Estado. Temos uma nova lei da arbitragem. E isso é essencial para quem procura o investimento externo, como nós procuramos. É indispensável que todos os agentes, internos e externos, saibam que se houver algum problema, alguma disputa, algum conflito, em Portugal, ele se pode ultrapassar recorrendo às melhores práticas dos países e das economias mais avançadas do mundo. Estaremos ao nível do que se faz melhor em qualquer parte do mundo em matéria de arbitragem. E estamos, evidentemente, a proceder a uma ampla reforma do sistema judicial. A justiça tem sido um dos pilares de maior injustiça e desigualdade de há muitos anos a esta parte. E isso não tem que ver com os seus agentes e profissionais, tem que ver com a nossa organização judicial. E ela tem de ser alterada. Esses instrumentos estarão, como estão hoje, em discussão pública. O Parlamento é, mais uma vez, o local adequado para confrontar essas ideias e apresentar propostas alternativas ou de melhoria. Mas está hoje em marcha uma discussão ampla no país sobre o que deve ser uma correta reforma da oferta judiciária, em matéria de rede judiciária. Mas está também em marcha a reforma do Código do Processo Civil. Não são novos códigos, não é o novo Código Civil, o novo Código Penal. São reformas cirúrgicas, mas importantes nos processos, para que os processos andem
para que a justiça seja célere e possa estar ao pé de quem precisa dela. Eu tenho a certeza que a reforma que estamos a fazer na área da justiça não só tornará aos olhos de todos os portugueses os nossos tribunais e os nossos agentes de justiça mais dignificados e respeitados, como daremos um contributo extraordinário para que a nossa economia recupere, para que os nossos trabalhadores possam ter decisões céleres e, portanto, justas, como têm direito. Finalmente, uma palavra relativamente ao emprego e às matérias sociais. Hoje, o desemprego é, sem dúvida nenhuma, a principal chaga social que existe em Portugal. Os níveis de desemprego ultrapassaram todas as previsões que fizemos, nomeadamente no último Orçamento de Estado para 2012. E apesar de se tratar de números que são consistentes com a contração da economia que se está a verificar, a verdade é que esse número oculta uma realidade de grande dificuldade para milhões de portugueses. Nós sabemos, disse-o quando era presidente do PSD na oposição e digo hoje como primeiro-ministro. Nós sabemos que os números do desemprego ocultam sempre uma realidade mais vasta, porque nem sempre expressam devidamente aqueles que são designados como desencorajados. Quer dizer, aqueles que desistiram de procurar emprego há mais de 15 dias. São centenas de milhares. Nós sabemos hoje que, para que Portugal volte a crescer, nós temos de atacar a situação do desemprego. Mas aqui falamos verdade. Os portugueses sabem que não é o Estado que cria o emprego. O Estado pode ajudar a criar condições para que as empresas criem emprego. Não é o Estado que cria o emprego. A ideia de que podemos colocar todas as pessoas no Estado, administração central ou câmaras municipais, é uma péssima ideia. Porque, nesse caso, nós não teríamos criação de emprego nas empresas que pagassem os impostos necessários para que esses salários fossem pagos. Nós sabemos, portanto, que o emprego virá da retoma da economia. Mas não podemos simplesmente ficar à espera da retoma da economia. Nós estamos a contar que 2013 seja um ano de recuperação económica. E, portanto, até ao final deste ano, nós assistiremos, é a nossa convicção, à inversão da trajetória que vimos seguindo. Mas até lá, nós temos de ter respostas sociais para quem está desempregado. Nós temos conseguido, nas alterações que temos vindo a fazer, de acordo com o que estava no memorando de entendimento, temos procurado sinalizar àqueles que são casais que estão ambos na situação de desemprego, uma majoração nos subsídios de desemprego. É verdade, encurtámos, como estava previsto e negociado no memorando de entendimento, o prazo durante o qual é processado o subsídio de desemprego. É verdade, sim, senhor. É verdade que reduzimos, a partir de determinado período, o valor do subsídio de desemprego, tal como estava negociado e previsto. Mas também é verdade que conseguimos que a Troika compreendesse que era importante estender esse prazo para situações muito especiais e cobrir maiores riscos sociais naqueles em que as famílias têm ambos os cônjuges na situação de desemprego. É preciso ir mais longe. Apresentámos em Bruxelas um programa que visa criar oportunidades de formação e de estágio profissional a milhares de jovens portugueses. Empreendemos um programa Revitalizar que, apoiando justamente as empresas em maiores dificuldades, mas que têm viabilidade económica, que possam não só conservar esse emprego, mas mais rapidamente
criar novas oportunidades de emprego. E temos um compromisso social de levar mais longe as políticas ativas de emprego. Não apenas para os jovens, mas para aqueles também que, com mais de 45 anos e fracas qualificações, enfrentam hoje um espectro de um desemprego prolongado. É o que estamos a fazer. Apresentámos, na sequência do acordo tripartido, uma revisão do sistema de funcionamento dos centros de emprego e estamos a trabalhar ativamente na economia para revolucionar os sistemas de aprendizagem e de formação profissional, de modo a garantir verdadeiras oportunidades de emprego àqueles que mais precisam. Até lá, é importante recordar, na reestruturação que foi empreendida e que ainda está a ter lugar, do setor empresarial do Estado, sobretudo nos transportes, em que teve de haver aumentos significativos, nós, num prazo de 1 ano, conhecemos aumentos de quase 30% no setor empresarial do Estado, no setor dos transportes, mas é importante dizer, o Ministro da Economia disse-o várias vezes, nós conseguimos que quase 1 milhão de portugueses mais carenciados tivessem acesso a um passe social que lhes garantia um preço ainda mais baixo do que aquele que existia antes dos aumentos que foram realizados. Claro, acabamos com algumas injustiças, porque haveria de ter acesso a um passe social alguém apenas porque tem mais do que uma certa idade, se pertencer a um escalão de rendimento muito elevado. Porque deverão os portugueses com mais dificuldades pagar impostos para que aqueles que têm mais rendimentos, só porque têm mais de 65 anos, possam deslocar-se a preços mais favoráveis. Isso acabou. As prestações sociais desta natureza não têm de ser universais, têm de estar destinadas para aqueles que mais precisam, e é essa a consciência social que nós temos vindo a utilizar. Quem mais precisa também eram aqueles que tinham pensões mínimas mais degradadas. Essas pensões que nos governos de maior consciência social ficaram congeladas, foram descongeladas por este governo em 2012. E, portanto, os mais carenciados tiveram atualizações das suas pensões. Mas nós sabemos que isso não chega. Mas deixem-me dizer, nunca faremos demagogia com as questões sociais. E por essa razão, o que posso hoje dizer ao país é que continuaremos a atuar com equidade, de acordo com as nossas possibilidades. Nós queremos aumentar o leque dessas possibilidades. E isso faz pondo a nossa economia a crescer. Se os salários não crescerem mais do que a produtividade, então cada português, cada trabalhador, cada gestor, cada empresário saberá que é preciso trabalhar mais e melhor para criar a riqueza necessária para que possamos apoiar mais aqueles que mais precisam. E é esse o projeto em que nós estamos a trabalhar para Portugal. Esse projeto é um projeto ambicioso. Nós não estamos a correr à pressa. O que temos a fazer em Portugal é uma corrida de fundo. É uma verdadeira maratona. Faz parte da natureza das coisas que a oposição tenha mais pressa e que o governo tenha menos pressa. Mas, quer se esteja na oposição, quer se esteja no governo,
quem começa a correr cedo demais uma maratona fica bem durante uns minutos à frente da corrida, mas normalmente não chega ao fim da corrida. A revolução tranquila que fazemos em Portugal é uma corrida de fundo. Não podemos começar a correr depressa demais agora. Mas temos de liderar, temos de estar na dianteira a marcar o passo. É o que estamos a fazer. Estamos a dizer a Portugal: nós não vamos voltar para trás. Vamos honrar os nossos compromissos e vamos fazer esta agenda de transformação estrutural que impedirá que Portugal volte a ser o que já foi. Nós temos de deitar esse passado para trás das costas. Nós queremos uma sociedade mais aberta e mais democrática. Uma sociedade que exporte mais do que hoje exportamos. Em que haja mais mobilidade social do que aquela que temos hoje. Em que se permeie melhor mais o mérito e em que se acolha melhor as boas ideias. Nós queremos uma sociedade que aposte no conhecimento, nas redes de conhecimento e na economia verde. Porque é aí também que se acrescenta valor. Não é uma obrigação cumprir metas externas. Nós fazemos-lo com gosto. Se conseguirmos depender menos dos combustíveis fósseis, nós estamos a pagar menos ao exterior e, ao mesmo tempo, estamos a ser mais eficientes e a apostar no desenvolvimento da nossa ciência, das nossas empresas, das nossas próprias capacidades. Ser ambiciosos nessa economia verde, é atingir o nosso resultado mais cedo do que aquilo que estaria previsto. Queremos uma economia também que volte a apostar no chamado lado real da economia e não meramente na área financeira. Por isso falamos, na moção de estratégia, numa política industrial. E queremos aproximar-nos de todos aqueles países, nomeadamente na Europa, que têm uma grande experiência e bons resultados nessa matéria. Nós não temos nenhum rebuço em aprender com quem fez melhor do que nós. Não nos caem os parentes à lama. Não sei se isto ofende os ouvidos assim de algum analista mais exigente. Não nos caem os parentes na lama por querer aprender com outros países que fizeram bem o seu trabalho de casa e hoje são mais competitivos e têm melhores condições para crescer, como é o caso da Alemanha. É verdade. Nós achamos que a Alemanha fez bem o seu trabalho de casa. E gostamos de aprender com a Alemanha aquilo que são as boas práticas na área industrial e na área da formação profissional. Como queremos aprender com outros países na Europa, porque estamos juntos na Europa, no mesmo projeto europeu. Também na Europa, nós temos uma corrida de fundo. Ultimamente, tem-se dedicado muito tempo a saber se a Europa tem futuro ou não. Já não é só Portugal ou a Irlanda ou a Grécia. É se a Europa tem futuro ou não. Eu acredito no futuro da Europa. E sei, do que tenho visto, que os líderes europeus têm conseguido estar de acordo no que é essencial. Há divergências, há com certeza. Há desde logo 27 democracias que não tornam as decisões fáceis, é verdade. Há aspirações diferentes. Não temos todos a mesma perspectiva sobre as possibilidades de integração política, é verdade. Há uns que olham para o continente de uma forma mais reservada. Há outros que olham para as instituições comunitárias de uma forma mais desconfiada. É verdade.
Mas é verdade que a Europa está a sair mais forte desta crise. Temos hoje melhores instrumentos para que a indisciplina financeira de uns não prejudique os outros. Temos de ter uma maior vigilância, uma maior articulação. Temos de lutar para que essas regras sejam cumpridas por todos. Mas também precisamos de aprofundar o mercado interno. Da mesma maneira que nós vamos demorar algum tempo a fazer as reformas estruturais em Portugal para voltar a crescer, assim a Europa vai demorar algum tempo a fazer as suas reformas no seu mercado interno para voltar a crescer de forma mais intensa, mas não fechada sobre si própria, aberta ao mundo e aos mercados. Nós vamos agora ratificar em Portugal quer o mecanismo de estabilidade europeia, quer o novo tratado para a governação europeia. Não sei se seremos o primeiro país a fazê-lo. Talvez sejamos o primeiro país. Queremos ter o nosso trabalho em dia. Mas queremos também tirar lições desse processo. Primeira lição: é muito importante que todos os nossos vizinhos se comportem com disciplina. Nós não tivemos essa disciplina. Outros países no passado, que hoje são muito cumpridores, também não o foram em primeira instância. E isso prejudicou-nos a todos. Por isso é importante que todos estejamos de acordo em que isso não volta a acontecer. Não voltará a acontecer, eu estou certo. Mas é importante agora também tirar consequências para o plano interno. Nós apresentaremos na Assembleia da República, na sequência da ratificação, que esperamos que aconteça da forma mais alargada possível, que a consagração da chamada regra de ouro possa ser feita da forma mais dourada possível. Quer dizer, de modo a que não seja alterada de qualquer maneira. Eu tenho a certeza, até porque o Partido Socialista em particular se tem mostrado absolutamente convicto da necessidade de cumprirmos os nossos objetivos externos e, portanto, de atingir as nossas metas de consolidação orçamental, será sensível à ideia de que a regra que vamos adotar, se não tiver de estar na Constituição e tiver de estar na Lei de Enquadramento Orçamental, nessa Lei de Enquadramento Orçamental possa ter uma força constitucional. Quer dizer que não seja uma maioria conjuntural, como pode acontecer, a mudar a Lei de Enquadramento Orçamental e a desrespeitar o pacto que hoje temos dentro da Europa. E isso é importante não apenas para respeitarmos o Pacto Europeu, é também para aumentar a transparência e a exigência do debate político interno. É curioso constatar que quer nos situemos de uma forma mais à esquerda ou mais à direita neste referencial tradicional, quando olhamos as políticas públicas e o gasto público, que esta regra protege qualquer das perspectivas. Há aqueles que entendem que não se deve baixar os impostos, nomeadamente aos que têm mais rendimentos, para criar um déficit de financiamento às políticas públicas, ficarão descansados quanto à inscrição desta regra. Mas aqueles que acham também que os que defendem políticas públicas mais financiadas pelos impostos não podem ficar refugiados na ideia de que possam defender apenas o aumento das prestações sem explicarem como é que as financiam. Quem quiser aumentar as prestações, que diga aonde é que aumenta os impostos. E quem quiser baixar os impostos, que diga aonde é que corta na despesa pública. É mais transparente, é mais democrático, é mais sério perante todos os cidadãos.
Queremos dar o exemplo aos portugueses e fora de Portugal de que saberemos estar à altura da exigência do momento. Não escolhemos os tempos adversos que vivemos, mas saberemos encontrar sempre a melhor resposta para as dificuldades herdadas ou que nasçam no dia-a-dia. Disso é exemplo a preocupação que temos nesta altura, tal como foi aprovado no último Conselho de Ministros, de encontrar uma visão articulada e global relativamente aos problemas da coesão territorial. Nós sabemos que o interior se vem desertificando em Portugal secularmente. Mas sabemos que esse processo se tem intensificado de forma muito sensível nos últimos anos. E hoje que há necessidade de racionalizar muitas políticas públicas, seja na área da justiça, da saúde, da educação, das próprias finanças. Chegamos à conclusão de que racionalizar pode sempre acabar no mesmo sentido: diminuir a oferta de equipamentos públicos em simultâneo, onde não é desejável nem admissível que o Estado desapareça. Ora, nós não desistiremos de reformar as políticas públicas, mas temos de o saber fazer de uma forma articulada e global. E por isso, não apenas iremos criar uma avaliação que tenha em conta os impactos destas políticas que estão projetadas, como possa ser cruzada com uma avaliação muito fina sobre o que é hoje território de muito baixa densidade. Porque de baixa densidade é quase todo o país. Mas há hoje parcelas do território que têm uma tão baixa densidade que, se não soubermos de uma forma, eu direi, transversal, encontrar respostas das políticas públicas, então é natural que os cidadãos digam que o Estado se esqueceu deles, aonde era indispensável que os tivesse presente. Por essa razão também estamos a proceder à reprogramação estratégica dos fundos europeus. Um trabalho que, em primeira instância, de modo interdisciplinar, será coordenado pelo Ministro das Finanças e que depois será executado pelo Ministro da Economia. A reprogramação dos fundos permitirá a Portugal financiar o crescimento de uma forma mais ágil e mais inteligente, apostando nos setores mais dinâmicos, também nos setores exportadores, mas criando em simultâneo, quer seja na ciência, quer seja no conhecimento, o capital suficiente para que se possa acender uma faísca e tornar mais cedo visíveis os resultados das transformações que estamos a fazer. Daremos uma ajuda ao crescimento, reprogramando melhor os fundos e, de resto, de acordo com uma proposta do Partido Socialista, na discussão que travámos no último Orçamento de Estado, procurando um financiamento às pequenas e médias empresas portuguesas que possa ser acautelado pelo Banco Europeu de Investimentos. Iremos fazer esta ação concertada, não voltada para o longo prazo, porque para o longo prazo temos a agenda de transformação estrutural, mas para o curto e médio prazo, para que o país saiba que não esperaremos apenas pelo fim para colher os resultados dos sacrifícios que têm estado a ser feitos. Senhor Presidente do Congresso, senhores congressistas, senhores convidados, o PSD hoje lidera a coligação que tem a responsabilidade de fazer a mudança em Portugal.
Não sei se esse mandato poderá ser ou não renovado. Estamos apenas no seu princípio. Mas não fazemos contas aos votos que viermos a ter. O país sabe hoje que este governo e este partido está indissociavelmente ligado, no seu sucesso ou no seu insucesso, ao destino dos portugueses. E essa responsabilidade que não alijamos, procuraremos transportá-la todos os dias nas decisões que tivermos de tomar. Nas mais difíceis e naquelas que requererem maior engenho. Mas estamos abertos a todas as ideias que venham por bem de Portugal. Disse isso há 2 anos, quando ganhei a eleição do PSD, digo hoje como chefe do governo. Nós não queremos um governo para mandar no país, nós queremos um governo que ajude o país a mudar e a transformar-se. Todos são bem-vindos nesse processo. Todos precisamos juntos de lutar por Portugal. Viva Portugal!